Eu tinha 18 anos, era bem novinha, e a minha professora de inglês, quando eu me formei no curso, disse que eu poderia ser uma professora, que eu levava jeito, que meu inglês já estava muito bom, que eu só precisava me preparar um pouco mais, já que eu era tão nova, para poder entrar em um curso e poder dar aula. Só que surgiu uma oportunidade de uma indicação de uma outra professora que era amiga do amigo, aquela coisa da indicação mesmo. Ela me indicou para fazer uma entrevista e participar de uma dinâmica para dar aula de inglês. E lá fui eu. Me saí muito bem na entrevista, a coordenadora me entrevistou em inglês e eu respondi as perguntas com muita facilidade, muita clareza. Ela gostou muito do meu inglês, então ela me chamou para participar da dinâmica. A dinâmica já era diferente. Eu tinha que apresentar uma aula de inglês, seguindo o método do curso, né, para todos os meus concorrentes, que eram professores mais velhos, com mais bagagem, mais conhecimento, e eu tinha que dar essa aula toda em inglês, e para mim foi muito complicado. Eu travei. Eu lembro perfeitamente que eu travei. O que aconteceu foi que eu me enrolei toda. Eu fiquei super nervosa. Eu errei a faixa do CD. Eu embolei o inglês com o português. Eu fiquei, assim, pálida e me tremendo. E eu fui péssima. A coordenadora ficou com pena de mim, assim como todos os concorrentes que estavam ali. Deu para ver claramente que as pessoas sentiram pena de mim. E eu parei a apresentação no meio e me segurei. Quando terminou toda a dinâmica, eu fui pro banheiro e comecei a chorar. Não consegui conter o choro de vergonha, constrangimento. Foi bem ruim. Mas essa experiência, ela não chegou a ser uma experiência traumática, porque nessa época da minha vida, eu realmente queria aprender e ter a habilidade de falar em público. Porque não era somente falar inglês, mas era o falar em público. E por que eu estou contando essa história? Porque eu sei que quando você resolve falar uma nova língua, você precisa desenvolver outras habilidades psicológicas que estão por trás e que muitas vezes a gente não dá tanta atenção. Então eu vou voltar um pouco aqui para minha história, para vocês verem o desfecho e vocês entenderem onde eu quero chegar. Naquela época, eu não consegui essa vaga especificamente porque eu não me senti bem naquela situação, mas a coordenadora me disse: olha, você é muito nova, eu vi que você tem potencial, por que daqui a 6 meses você não volta e faz de novo esse processo, mas bem preparada? Eu falei: poxa, tá aí, boa ideia, muito obrigada pela oportunidade. Nesses 6 meses, eu também estava fazendo um estágio, nessa época eu fazia faculdade, fazia um estágio em uma companhia de dança. Eu fazia estágio na produção. E era uma companhia de dança que tinha mais ou menos 50 dançarinos. E muitas vezes as pessoas tinham que dar certos avisos no microfone. Então, como eu era da organização da produção, às vezes eu tinha que pegar o microfone e organizar essas 50 pessoas no microfone. Gente, vamos nos reunir aqui em uma roda, porque eu preciso saber qual a roupa que vocês vão usar, qual a cor do sapato, do não sei o que horas que vocês vão chegar aqui. Toda essa organização, né? Toda vez que o microfone vinha para minha mão, para eu falar com essas 50 pessoas, esses 50 dançarinos, eu também ficava nervosa. Mas ali eu vi a oportunidade de superar isso. E eu pensei, olha, eu não posso deixar isso me dominar, senão isso vai ser um obstáculo na minha vida profissional, em tudo que eu faço. Então eu comecei a lembrar da minha infância. Então aqui que eu quero chegar, né? No processo mais psicanalítico. Comecei a lembrar das minhas memórias, a trazê-las à tona, sobre de onde vinha esse sentimento, essa fobia, era uma fobia mesmo, de falar com aquele público. Qual era a raiz desse meu medo? E eu quero que você faça essa pergunta para si. Quando você sente medo, um pouco de fobia, de falar inglês, né, de falar em público, porque às vezes você tem esse medo, não é nem ao falar em público, mas é ao falar inglês. Não necessariamente porque você tem uma apresentação
em inglês. Claro que a situação pode ser essa, o que agrava ainda mais, porque, sim, muitos alunos meus são obrigados a fazer apresentações completas em inglês, com slides e tudo mais, e a pessoa fica bem nervosa. Quando eu fui entrevistada pela coordenadora lá, quando eu tinha 18 anos, eu me saí muito bem no one-on-one, no inglês, e por isso que ela gostou de mim. Mas, quando eu tinha que realmente me colocar na posição de líder, na frente de uma turma, aí eu travava. Muitas vezes, a pessoa também trava no one-on-one, tá? Conversando assim só com uma pessoa, quando é em inglês. Porque realmente falar em inglês já é um pouco mais desafiador. Mas eu acho assim que depende muito da situação, porque quando você está conversando com uma pessoa que está disposta a te entender, ela vai ser compreensiva, vai ser tranquila, né? Agora, numa reunião, é um pouco mais complicado, porque você realmente está ali no front, você está ali na liderança, você realmente tem que ter domínio da situação. Quando eu estava lá, pegando o microfone para falar com essas 50 pessoas, quando eu tinha lá 18, 19 anos, foi naquele momento que eu consegui fazer uma relação daquele sentimento, aquela fobia que eu tinha naquele momento, com o sentimento original que me trouxe esse medo e que eu não queria repetir uma experiência do passado, uma experiência da infância. Que experiência era essa? Bem, eu lembrei das minhas aulas de matemática. Pois é, minhas aulas de matemática lá da 4ª série. Eu não era muito boa em matemática na escola, não gostava. Nunca gostei muito de números, sempre fui mais das letras, não é à toa que sou professora de inglês. E como eu não tinha muita facilidade para a matemática, eu procrastinava, eu não fazia muitos exercícios, às vezes eu não prestava muita atenção nas aulas. Eu tive uma professora um pouco mais carrasca, que ela percebeu isso em mim, porque eu era uma aluna um pouco sonsa, essa é a verdade. Eu me fazia de boazinha, digamos assim, eu ficava quietinha na aula, mas muitas vezes eu estava desenhando ao invés de estar prestando atenção na aula. E ela percebeu isso. Então ela começou a me chamar repentinamente, não somente a mim, tá? Mas também outros alunos, para irem ao quadro fazer algumas questões de matemática. Então, correção de dever de casa. Juliana, vem aqui, faz a letra A, aqui no quadro. Ok, se eu tivesse feito o exercício, eu só levava o caderno e copiava do caderno para o quadro. Mas, e se eu não tivesse feito o exercício? Como que eu ia fazer? Eu teria que confessar ali que eu não fiz o dever de casa. Ela foi piorando a situação com o tempo, porque ela percebeu que eu comecei a correr atrás de fazer os deveres de casa, junto com a ajuda do meu pai, que meu pai era bom em matemática, mas ela queria realmente pegar as pessoas de surpresa. Não era só comigo, tá, gente? Ela fazia isso com os outros alunos também. Ela começou a chamar as pessoas a irem ao quadro sem caderno, para fazer realmente a equação, a questão ali, o cálculo, em tempo real na frente de todo mundo. E quando ela começou a fazer isso, meu Deus, eu travei de um jeito. E teve um dia, especificamente, que eram muitas questões que ela trouxe para aula e mandando todo mundo ao quadro. Eram tantas questões que eu lembro que a letra que eu fui chamada, eu lembro até hoje, era a letra H. Letra H. Letra H. Juliana, vem. Faz a letra H, a questão da letra H. Sem o caderno. E lá estava eu, na frente do quadro, tentando fazer aquele cálculo da letra H. Mas ali eu já não via nada, eu já não conseguia pensar, meu tico e meu teco não funcionavam, por mais fácil que a questão fosse. Eu fui dominada por um sentimento horrível, porque eu tive a impressão de que ela me chamou de tonta, porque eu fiquei parada, porque eu fiquei sem ação, sabe? E a sala de aula inteira riu de mim. Por que eu falei que eu tive a impressão de que ela me chamou de tonta? Porque a gente tende a preencher essas memórias, sabe? Então a gente tem que ser muito realista com a nossa interpretação. Uma criança é muito sensível, é muito frágil. O ego dela ainda está muito em construção. A criança, ela é narcisista. E a timidez, a vergonha, tudo isso são sintomas de um narcisismo, de você achar que as pessoas estão te olhando, que as pessoas estão te julgando, que as pessoas estão te analisando, quando na verdade
as pessoas estão muito preocupadas até com elas mesmas ou com outras coisas. E quando a gente é criança, isso tudo é muito exacerbado. Então pode ser que ela nem tenha me chamado de tonta. Pode ser que eu tenha criado isso na minha memória, mas eu lembro disso, dela me chamando de tonta e da turma inteira rindo de mim. Eu lembro que ali eu desmoronei, digo internamente, né? Eu não desmaiei nem nada disso. Eu travei só. E aí chegou uma hora que eu não consegui fazer nada, ficou aquela letra H vazia no quadro e ela me mandou sentar de volta. E aquilo foi uma experiência traumatizante. Aquele foi o momento que eu passei a ter medo de me expor ao público, de falar em público. Depois disso, eu me tornei bem consciente dessa memória e pensei, tá aí, é isso daí. Vamos ressignificar? Vamos pensar que aquele sentimento que eu tive de que eu era tonta, aquilo foi algo muito menor do que eu interpretei ali na hora, e que eu não sou tonta, de que eu sei muito bem das minhas capacidades, que eu sei muito bem da minha inteligência, porém, eu preciso mostrar isso. Isso precisa estar aparente, porque as pessoas não vão ter acesso às minhas capacidades se eu não mostrá-las, não é verdade? E a minha sobrevivência depende disso. Tem pessoas que escolhem realmente ter profissões mais sem contato com pessoas, sem muita exposição. Sim, mas não era o meu caso. Nunca foi. Sempre gostei de ensinar, sempre gostei de ter contato com as pessoas, sempre gostei de falar, de me comunicar. Então eu não poderia travar uma possibilidade por um medo. Então a gente tem que pensar muito sobre isso. Falar inglês, por exemplo, te abre muitas portas na vida. Para qualquer pessoa, de qualquer área, em qualquer situação. E para falar inglês, você tem que falar, você tem que se expor, você tem que se vulnerabilizar. E se vulnerabilizar e às vezes até ser meio bobo, meio tonto, né? Faz parte do processo e você tem que aprender a rir um pouco disso. Porque você sabe que até para você desenvolver essa capacidade, demonstrá-la, é preciso primeiro passar por um processo de aprendizado. E todo processo de aprendizado te coloca um pouco numa posição inferior, né? Então você precisa trabalhar a humildade mesmo, em primeiro lugar. E não ter um superego ali te tratando como um carrasco mesmo. Olha, você deveria estar no nível tal, por isso que as pessoas riem de você. Naquele ponto da minha vida eu fui me desenvolvendo, eu sabia que eu precisava trabalhar a minha fala, a minha postura diante das pessoas. Mesmo tendo inglês bom, não bastava somente falar inglês bem. E isso acontece com muitos alunos meus. Tem muita gente que vem ter aula comigo, aí eu faço uma aula experimental, faço um teste de nivelamento, desenvolvo uma conversa ali em inglês com a pessoa, e eu falo, nossa, mas o seu inglês está ótimo. E a pessoa fala, sim, porque eu tô aqui falando só com você eu consigo falar bem. Mas, se você me coloca lá naquela reunião, naquele grupo de pessoas, com americanos, com mais, sei lá, os brasileiros da minha empresa, o meu chefe me olhando, a situação muda, o meu inglês se reduz pela metade. Então a capacidade daquela pessoa fica invisível. E ela começa a se ver menor do que ela é. Por quê? Quando ela se vê tendo menos capacidade, porque ela está travada pelo medo, ela começa a acreditar que a capacidade dela é realmente reduzida, mas não. Então, eu procurei desenvolver a exposição e eu me joguei na fogueira em diversas situações. Eu fiz aula de canto, onde eu tinha que cantar e me apresentar na frente de uma turma inteira de cantores com vozes super poderosas. Isso para mim foi, assim, realmente um momento de muita quebra de paradigma. Eu voltei mais uma vez, 6 meses depois, para aquela coordenadora. Ela me deu realmente a oportunidade, eu consegui entrar no curso, eu consegui passar pela dinâmica e sobreviver. E trabalhei lá por um tempo bom o suficiente para aprender mais técnicas,
tanto como professora como dentro do inglês também. E dali fui entrando em outros cursos e outras empresas dando aulas de inglês. Então chegou uma hora que entrar numa sala de aula e dar uma aula, mesmo com a coordenadora entrando ali subitamente para me analisar, com um caderninho na mão, porque ela fazia isso, ainda assim eu não perdi a compostura, eu não ficava nervosa. Eu aprendi a ter o controle e domínio dessa situação. E chegou no ponto também de eu ter aberto esse canal aqui no YouTube, que também no início foi esquisito, eu tinha que vestir uma personagem meio nada a ver comigo, para poder falar diante de uma câmera, porque é um pouco estranho falar na frente de uma câmera. E eu não gostava muito dessa identidade de youtuber, de pedir para tocar o sininho, se inscrever, dar um like. Até hoje eu não gosto, então hoje em dia eu só não faço isso. Você dá o like se você quiser, se não quiser, tudo bem. E cá estou. Atualmente eu passei por uma situação que me trouxe todas essas questões de volta de uma maneira muito interessante. Então a vida ela é muito cíclica e a gente precisa realmente estar aberto a enxergar os nossos medos. Isso é muito importante nesse processo. Então eu vou contar aqui uma outra situação. Aos domingos de manhã eu faço aulas online, ao vivo. É um grupo, tá, de pessoas que tem um mestre que é o nosso mestre, nosso professor, mestre espiritual. Ele é um monge e ele mora na Índia. Ele estudou muito da cultura védica. Ele nos ensina, ele nos dá essa aula todo domingo de manhã. Então ele pede que cada um fale um pouco em cada aula. E ele pede também que a gente decore um verso em sânscrito, porque a gente acaba estudando sânscrito, que é uma língua incrível, uma língua complexa, uma língua que já não é mais falada, mas é uma língua transcendental. Então, ela não é fácil. Então ele pede pra gente decorar esse verso, ele dá a opção, pode ser em sânscrito ou em português, mas é importante que vocês memorizem. E aí me bateu aquele frio na barriga lá do passado, parece que eu fui reviver aqueles momentos lá do passado. Até porque ele é um professor levemente carrasco, ele joga um pouco as pessoas na fogueira, ele corrige, ele fala, ele é sério. Então dá aquele medinho, dá aquele frio na barriga lá da minha infância, da professora de matemática que me chamou de tonta. E eu tive que reviver esse medo. Mais uma vez, eu me vi diante dele, me chamando na live na frente de todo mundo, assim como ele chamou outras pessoas também, mas ele chamou o meu nome e pediu para eu falar o verso em sânscrito, se eu tinha decorado, e ainda pediu para fechar os olhos. Olha, eu quero que vocês falem o verso em sânscrito de olhos fechados, já que vocês memorizaram. Vocês acham que eu consegui? Não consegui. E ele, naquele momento, eu dei uma risada e falei, olha, eu não memorizei. Quer dizer, eu memorizei, mas eu não lembro, porque eu estou nervosa. O mais engraçado é que no dia anterior, eu mandei para ele no WhatsApp, no inbox, o verso, um áudio meu, né, falando o verso, e realmente ele estava falando de cabeça. Eu falei para ele, olha, nesse momento, eu memorizei o verso em sânscrito. Mas amanhã, na aula, eu não vou lembrar, porque eu vou ficar nervosa. Eu falhei. E eu fico nervosa, eu sinto nervosismo. E eu, todo domingo, tenho a oportunidade de, mais uma vez, falar o verso em sânscrito, decorado. E eu vou sentir medo, e eu vou sentir frio na barriga. Mas eu vou sempre me preparar. Tanto no nível psicológico, quanto no nível organizacional, no nível do estudo. Isso é muito importante. Então, tudo isso faz parte do processo de aprendizado, o desenvolvimento da humildade, do rir de si mesmo, de se organizar, sentar, estudar, ver onde você está errando, ver as suas falhas, ver o que você tem que melhorar, repetir aquele processo, errar de novo, falhar de novo, tentar de novo, falhar de novo, falhar melhor, tentar de novo e um dia acertar.